Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gilianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje eu vou dar continuidade ao tema de verificação e validação de software, dessa vez abordando a técnica de leitura baseada em perspectiva, que é uma técnica de leitura poderosa, principalmente quando aplicada na inspeção de documentos de especificações e requisitos. Vamos iniciar então a nossa aula. Então, como eu falei, eu vou tratar da técnica de leitura baseada em perspectivas, ou Perspective Based Reading, ou PBR. Ah, então, vamos iniciar esse conteúdo. Então, essa técnica, como o nome já diz, ela examina o artefato por meio de diversas perspectivas, ou seja, diversos pontos de vista. Então, cada inspetor ou grupo de inspetores assume o papel de um determinado tipo de parte interessada. Pode ser o usuário final, pode ser o projetista, pode ser o desenvolvedor, pode ser o testador, pode ser o gerente de projeto, entre outras possibilidades. E ele passa a inspecionar o artefato de acordo com a perspectiva do papel escolhido, levando em consideração as prioridades, interesses e preocupações relacionadas a esse papel. Então, essa é uma técnica que garante uma cobertura muito abrangente dos problemas, anomalias ou inconsistências que um artefato possa conter. Já que examinar o artefato sob diferentes perspectivas pode revelar falhas que outros pontos de vista não detectariam. Então, se examina o artefato considerando diversas facetas, diversos pontos de vista diferentes. E cada um cobre o documento, analisa o documento de uma maneira e encontra possivelmente erros diferentes. Então, por isso ela é mais abrangente, é mais completa. Porém, ela costuma ser mais demorada e mais cara também. Hã, então, essa técnica ela é mais voltada para a inspeção de documentos de especificação e requisitos, mas ela pode ser utilizada na inspeção de outros documentos. Essa técnica ela pode ser classificada como sistemática, porque existe, quando se adota uma determinada perspectiva, existe uma orientação para o inspetor como ele deve procurar defeitos e onde ele deve procurar esses defeitos. Essa é uma técnica específica, ou também chamada focada, porque o inspetor ele se concentra em aspectos específicos do documento, e ela é distinta porque cada inspetor ou cada grupo de inspetores examina o artefato sob uma perspectiva diferente. Outras características dessa técnica: ela é customizável, ela produz listas de verificação personalizadas para cada perspectiva, ela tem uma cobertura muito ampla, ela permite um aperfeiçoamento controlado e permite treinamento aos inspetores. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Então, com relação à customização, a PBR, ela não formaliza explicitamente um conjunto de procedimentos de inspeção para cada artefato. Na verdade, ela simplesmente instrui como as perspectivas, os procedimentos e as listas de verificação podem ou devem ser criadas, ah, levando em consideração o tipo de artefato que está sendo examinado, que está sendo inspecionado. Claro, como ela foi proposta inicialmente para a inspeção de documentos, especificações e requisitos, já existem muitas listas de verificação, já existem muitas instruções para as diversas perspectivas que podem ser utilizadas para inspecionar o documento, mas elas podem ser customizadas para cada projeto e também para outros tipos de artefatos. Listas de verificação personalizadas por perspectiva. Então, cada perspectiva, ela deve possuir uma lista de verificação, ou seja, um conjunto
de perguntas e critérios de análise específico. Dependendo da perspectiva, as perguntas que deverão ser feitas ou que deverão ser respondidas serão diferentes. Embora ocorram, às vezes, perguntas semelhantes, hã, entre duas ou mais perspectivas, como nós vamos perceber. Então, um inspetor, por exemplo, que analisa o documento a partir da perspectiva do usuário final, ele se concentra em verificar aspectos como usabilidade e determinar se os requisitos realmente atendem às necessidades do usuário. Já se o inspetor ele examinar o documento sob a perspectiva do desenvolvedor, então ele irá analisar a clareza técnica dos requisitos e se a implementação desses requisitos é realmente viável, levando em consideração restrições de projeto. Com relação à característica de cobertura ampla, como já foi falado, uma vez que são aplicadas diversas perspectivas, então essa técnica ela tende a cobrir melhor a inspeção do artefato, e de maneira que, ah, como o artefato é inspecionado sob diversas perspectivas, erros diferentes, erros diversos costumam ser encontrados. Então, é uma cobertura mais ampla, mais abrangente do artefato e encontra um número maior de anomalias, de erros e falhas. Permite aperfeiçoamento controlado, então as instruções a respeito de cada perspectiva e as questões relacionadas a cada perspectiva, elas podem ser melhoradas levando em consideração as experiências das inspeções anteriores. Permite treinamento, já que essa não é uma técnica ad hoc, então ela não se baseia exclusivamente no conhecimento ou na experiência do inspetor, então os inspetores eles podem ser treinados. Então, qualquer pessoa com o conhecimento técnico necessário à perspectiva, que vai ser, que ele vai examinar, a partir da qual ele vai examinar o documento, ele pode ser treinado nessa técnica. Então, a aplicação dessa técnica consiste em três partes principais: introdução, instruções e perguntas, ou lista de verificações, como nós vamos abordar a seguir. Então, introdução. Basicamente, a introdução ela fornece um texto, como o nome já diz, introdutório, básico, que explica como o inspetor deverá aplicar a perspectiva em questão. Vai haver uma introdução para cada tipo de perspectiva diferente, porque a, a introdução, os objetivos, eles variam, dependendo da perspectiva, obviamente. Então, a introdução, ela explica como o inspetor deverá aplicar a perspectiva que ele assumiu, que tipo de informações ele precisará se concentrar para cumprir o objetivo da perspectiva e que tipo de erros ou anomalias ele estará buscando. Então, cada perspectiva busca por determinados erros, responde a determinadas questões. E com relação às instruções, elas basicamente elas informam ao inspetor de que maneira ele deverá examinar o artefato e, dependendo da perspectiva, ele recebe instruções também para desenvolver certos modelos ou produzir documentos em alto nível, que sirvam de apoio para a inspeção. Na verdade, ele pode utilizar documentos ou modelos que já estejam prontos no artefato, como, por exemplo, num documento de especificação de requisitos. E o terceiro item são as perguntas, que é um conjunto, o nome já diz, é um conjunto de perguntas que formam uma lista de verificação, que são utilizadas pelo inspetor para verificar o artefato. Essas perguntas elas precisam ser elaboradas levando em consideração a perspectiva selecionada. Como eu falei, já existem sugestões de perguntas, mas como a técnica ela é customizável, essas perguntas podem ser atualizadas, podem ser modificadas, podem ser melhoradas. Então, o efeito dessas instruções são três. As instruções ajudam os inspetores a decompor os requisitos do documento em partes menores, força os inspetores a trabalhar mais ativamente com os requisitos, levando em consideração a perspectiva.
e focalizam a atenção do inspetor nas informações que realmente são importantes para a perspectiva em questão. Bom, existem vários tipos de perspectivas. Aqui nós vamos apresentar uma lista não exaustiva de perspectivas para a técnica, para essa técnica de leitura. Então, pode ser aplicadas a perspectiva do usuário final, a perspectiva do projetista, a perspectiva do desenvolvedor, a perspectiva do testador, a perspectiva do gerente de projetos, a perspectiva do mantenedor, a perspectiva do regulador e a perspectiva do auditor. Mas, como eu falei, essa é uma lista não exaustiva, ou seja, podem serem criadas outras perspectivas. Por exemplo, um aluno meu de mestrado, na sua dissertação, ele criou como parte do trabalho dele uma perspectiva de um agente de software, uma vez que ele estava desenvolvendo uma, um padrão de especificação de requisitos para sistemas multiagentes e ele também desenvolveu uma técnica de inspeção para esse padrão e ele utilizou a técnica de leitura baseada em perspectiva, criando a perspectiva de um agente de software. Então, outras perspectivas podem ser adicionadas, outras perspectivas podem ser criadas. Agora, é necessário, analisar o documento sob todas essas perspectivas? Não, depende do objetivo do projeto. Alguns projetos não precisam que todas essas perspectivas, sejam aplicadas. Dependendo do projeto, dependendo do objetivo do software, algumas perspectivas são mais válidas que outras. Eu recomendo que pelo menos a perspectiva do usuário final, do projetista e do testador sejam aplicadas. Mas, como eu falei, essa técnica ela é customizável a cada projeto e cada projeto terá suas prioridades e as suas perspectivas mais adequadas. Hã, então vamos falar sobre a perspectiva do usuário ou operador. Então, vamos iniciar com a introdução. Assuma que você está lendo os requisitos sob a perspectiva do usuário. Você está interessado em saber se os requisitos descrevem adequadamente as funções do sistema. Concentre-se sobre a corretude, completude e usabilidade dos requisitos. Instruções. Caso não existam, produza um conjunto de casos de uso. Casos de uso são muito úteis para entender as funcionalidades que um sistema oferece aos seus usuários e quais atores, ou seja, quais grupos de usuário podem utilizar essas funcionalidades. Então, esse conjunto de casos de uso, ele deve cobrir pelo menos os requisitos essenciais e mais críticos do sistema, preferencialmente que cubram-se todos os casos de uso primários, ou seja, casos de uso que agregam valor ao sistema. Os casos de uso, eles devem ser documentados cuidadosamente e devem ser definidas as entradas necessárias e as saídas geradas para cada funcionalidade. Também, se não existirem, deve-se definir fluxos de controle para cada funcionalidade, utilizando, por exemplo, diagramas de atividade. E agora nós temos a lista de verificação relacionada à perspectiva do usuário. Então, primeira pergunta: os requisitos são passíveis de uma única interpretação? O possível erro, caso a resposta a essa pergunta seja negativa, é o de ambiguidade. Em seguida, os requisitos cobrem as principais necessidades e expectativas dos usuários? Possível erro, omissão. Toda a informação relevante está disponível para a criação dos casos de uso? Possível erro, incompletude. Se os casos de uso já existem, eles estão claros, precisos e completos? Possíveis erros, incompletude ou ambiguidade. Se os casos de uso já existem, eles cobrem corretamente os cenários principais, alternativos e de exceção de cada funcionalidade? Possível erro, incompletude. Os cenários, quando existem, são consistentes com as necessidades do usuário? Possível erro, inconsistência. A especificação permite criar um software intuitivo e fácil de aprender e usar? Possível erro, usabilidade. A especificação inclui considerações sobre a acessibilidade e a experiência do usuário?
Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. A especificação contempla o treinamento e a documentação necessários para os usuários? Possível erro, omissão ou irrealismo. Há protótipos descrevendo a proposta de interface com os usuários? Eles foram validados e aprovados? Possível erro, omissão. Agora vamos analisar a perspectiva do projetista. Assuma que você está examinando os requisitos a partir da perspectiva do projetista do software. Você está interessado em saber se os requisitos estão detalhados o suficiente para que o projeto possa ser feito baseado neles. Verifique se os requisitos cobrem todos os aspectos relevantes. Garanta que o software descrito possa ser projetado de forma eficiente, sustentável e consistente com boas práticas de engenharia de software. Então, essencialmente, essa perspectiva ela tenta determinar se é possível fazer um projeto adequado baseado na especificação de requisitos. E aí nós temos as instruções. Baseando-se no documento de especificações e requisitos, crie um projeto de alto nível do sistema que abranja uma proposta de arquitetura para o software identificado. Lembrando que a arquitetura é o esqueleto do software, a estrutura a partir do qual o software será construído. Por exemplo, pode ser uma arquitetura MVC, uma arquitetura em camadas, uma arquitetura de microserviços, uma arquitetura Clean Architecture, uma arquitetura de componentes distribuídos e assim vai. Então, essa proposta de arquitetura, ela deve identificar módulos, componentes e, se for o caso, sistemas integrados. E também como eles se integrarão dentro dessa arquitetura. Também, o projetista deve produzir qualquer outro modelo de projeto em alto nível que julgar necessário, como, por exemplo, modelos de classe de domínio ou diagramas de interação. E agora nós vamos à lista de verificação relacionada a essa perspectiva. Ela está dividida em diversos tópicos. O primeiro tópico é sobre clareza e completude técnica. Então, primeira pergunta: os requisitos são claros, precisos e não ambíguos, de maneira que um projeto possa ser produzido baseado em uma única interpretação? Possível erro, caso a resposta seja negativa, ambiguidade ou incompletude. Todas as funcionalidades necessárias estão definidas no documento? Possível erro, omissão. O documento cobre todas as regras de negócio e outras consistências associadas às funcionalidades? Possível erro, omissão. Todas as restrições de projeto, ou seja, cronograma, orçamento, ah, expertise da equipe, limitações de ferramentas, estão listadas e detalhadas? Possível erro, omissão. A especificação fornece informações suficientes para permitir o desenvolvimento do projeto arquitetônico e do projeto detalhado? Lembrando que o projeto arquitetônico, como o nome já diz, define a arquitetura, e o projeto detalhado detalha as funcionalidades. Demonstra como as funcionalidades serão solucionadas. O projeto destaca a solução, enquanto que a especificação de requisitos identifica o problema. Possível erro, omissão ou incompletude. Os requisitos são suficientemente detalhados para o projeto? Possível erro, incompletude. Existem informações específicas sobre modularidade, interfaces e integração que o projetista precisa saber para construir o sistema? Possível erro, omissão. Os cenários principais, alternativos e de exceção de cada requisito funcional estão devidamente descritos? Possível erro, omissão ou incompletude. Há um modelo conceitual identificando as classes de entidade devidamente? Classes de entidade são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema. Possível erro, omissão ou incompletude. Os requisitos são consistentes entre si? Não existem contradições ou conflitos entre eles? Possível erro, inconsistência. Os requisitos são consistentes com as normas e padrões da organização? Possível erro, inconsistência. Os requisitos são tecnicamente viáveis para implementação, considerando as restrições de projeto? Possível erro, irrealismo. Agora falando sobre viabilidade de implementação. A especificação descreve quais são as exigências de hardware, sistema operacional ou outras ferramentas? Possível erro, omissão. Existem considerações sobre a escalabilidade do sistema, levando em consideração carga de usuários, processamento de dados ou comunicação? Possível erro, omissão. Os requisitos levam em conta otimizações de desempenho, uso de memória e consumo de recursos? Possível erro, omissão.
Os requisitos consideram aspectos de proteção e controle de acesso, como autenticação e proteção contra ataques, possível erro, omissão. Existem requisitos explícitos sobre a proteção dos dados do usuário e confidencialidade, possível erro, omissão. Os requisitos garantem robustez e tratamento de erros, possível erro, omissão. Falando um pouco sobre o tópico de confiabilidade. A especificação detalha o quão confiável o software deve ser em termos de disponibilidade e transparência de falhas, possível erro, omissão. O sistema inclui mecanismos para lidar com falhas ou situações excepcionais, como erros de rede, falta de recursos ou entradas inválidas, possível erro, omissão. Existe um plano claro para a recuperação de falhas e continuidade de operação, possível erro, omissão. Manutenibilidade e extensibilidade. Os requisitos permitem que o sistema seja projetado para ser fácil de manter e evoluir no futuro. Possível erro, omissão. A especificação prevê a possibilidade de atualizar ou modificar o sistema sem comprometer a integridade dos componentes já implementados. Possível erro, omissão. Existe preocupação com a modularidade e a separação de responsabilidades, facilitando futuras expansões? Possível erro, omissão. O sistema foi pensado para suportar futuras mudanças e evoluções tecnológicas? Possível erro, omissão. Há requisitos que prevêem possíveis necessidades de atualização ou mudança de tecnologias, permitindo que o sistema acompanhe a evolução do mercado? Possível erro, omissão. O documento destaca se há requisitos com alto nível de volatilidade e que poderão sofrer mudanças após o software ser concluído ou mesmo durante seu desenvolvimento? Possível erro, omissão. Com relação aos requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, como desempenho, escalabilidade, proteção, usabilidade e outros, estão claros e são mensuráveis? Possível erro, ambiguidade ou omissão. Os requisitos especificam limites ou metas claras para tempo de resposta, capacidade de carga e outros critérios de desempenho? Possível erro, ambiguidade ou omissão. Requisitos como tempo de inatividade permitido, capacidade de suportar milhões de usuários ou tempo de recuperação em caso de falha estão bem definidos? Possível erro, omissão. Bom, e nós terminamos a lista de verificação da perspectiva do projetista. Lembrando que essa é uma sugestão de lista de verificação, essa é uma lista não exaustiva e, como já foi falado, essa técnica ela é customizável, novas perguntas podem ser adicionadas, perguntas anteriores podem ser retiradas ou modificadas. Agora nós vamos falar sobre a perspectiva do desenvolvedor. Assuma que você está lendo a especificação a partir da perspectiva do desenvolvedor do software. Você está interessado em verificar se os requisitos fornecem informações suficientes e claras para a implementação correta do sistema. Seu objetivo é garantir que os requisitos serão viáveis, bem detalhados e não ambíguos. Instruções. Revise os requisitos para determinar se estão claros, completos e são implementáveis. O foco aqui é garantir que os requisitos eles são passíveis de serem implementados de forma fácil. Identifique se existem ambiguidades ou lacunas que possam dificultar o desenvolvimento. Avalie a viabilidade de implementação, considerando as restrições de projeto. Lembrando, restrições de projeto leva em consideração, por exemplo, orçamento, cronograma, necessidade de ferramentas, necessidade de hardware, necessidade de software, conhecimento da equipe, esse tipo de coisa. E vamos à lista de verificação da perspectiva do desenvolvedor. Os requisitos são claros, precisos e detalhados o suficiente para serem transformados em código? Possível erro, ambiguidade. Vocês vão notar que algumas perguntas são semelhantes entre as listas de verificação, possuem alguma semelhança, algumas vezes são muito parecidas. Esse é um dos problemas dessa técnica. Às vezes existe uma certa redundância nas perguntas. Mas, como já foi falado, o objetivo é cobrir completamente o artefato ou o mais completamente possível por meio de diversas perspectivas. Continuando. Os requisitos são viáveis considerando as restrições de projeto, possível erro e inviabilidade. Os requisitos são tecnicamente viáveis considerando as ferramentas e tecnologias disponíveis, possível erro e inviabilidade. As dependências entre componentes do sistema foram especificadas claramente, possível erro, omissão ou incompletude. Há instruções específicas sobre o desempenho esperado, como tempo de resposta ou uso de memória?
Possível erro, omissão. A especificação aborda a modularidade do sistema, promovendo baixo acoplamento, ou seja, pouca dependência entre as classes, e alta coesão, classes possuindo apenas uma responsabilidade. Possível erro, omissão. Os requisitos incluem informações sobre segurança e proteção de dados durante a implementação. Possível erro, omissão. Os cenários de exceção e mensagem de erro estão claramente descritos, permitindo que o código trate corretamente todas as situações possíveis. Possível erro, omissão ou incompletude. Os requisitos consideram a escalabilidade do sistema para suportar crescimento futuro e maior volume de usuários. Possível erro, omissão. A especificação menciona práticas recomendadas de desenvolvimento, como reutilização de código, padrões de projeto, o uso de arcabouços, ou seja, frameworks específicos. Possível erro, omissão. Existem requisitos de testes automatizados que garantam a qualidade e a confiabilidade do código implementado. Possível erro, omissão. E agora vamos falar sobre a perspectiva do testador. Basicamente, o testador ele tenta determinar se os requisitos eles são passíveis de serem testados com certa facilidade, se é possível produzir casos de testes baseados nele. Então, vamos à introdução. Assuma que você está lendo os requisitos a partir da perspectiva do testador de software. Você está interessado em saber se os requisitos estão adequados para que se possa escrever casos de teste baseados neles, de maneira que possa se garantir que o comportamento do software está de acordo com o esperado em todos os cenários possíveis, incluindo cenários de exceção e de falhas. Concentre-se em encontrar requisitos vagos, ambíguos, incompletos, obscuros e inconsistentes. E vamos às instruções. Então, para cada requisito, crie um caso de teste ou um conjunto de casos de testes que possam ser usados para verificar o requisito. Se recomenda que se crie testes para cada saída diferente de uma determinada funcionalidade e que sejam documentadas as entradas e saídas esperadas para cada caso de teste. E vamos às perguntas relacionadas a essa perspectiva. A especificação apresenta critérios claros de aceitação para cada requisito? Se a resposta for não, o possível erro pode ser de omissão ou ambiguidade, caso os critérios não sejam fáceis de interpretar ou sejam passíveis de mais de uma interpretação. Os requisitos são testáveis de forma clara e objetiva? Possível erro, ambiguidade. A especificação descreve adequadamente todos os cenários, incluindo casos de sucesso, casos em que há fracasso, ou seja, erros, falhas e exceções? Possível erro, omissão. Os requisitos são testáveis a um custo e a um prazo aceitável? Não adianta o requisito ser testável se demora demais ou se o custo para isso é alto demais. Possível erro, irrealismo. Requisitos não funcionais como desempenho, proteção ou escalabilidade são descritos de maneira que possam ser testados em termos de parâmetros quantitativos e mensuráveis, como, por exemplo, tempo de resposta ou capacidade de carga? Possível erro, omissão ou ambiguidade. Há detalhes suficientes sobre os fluxos de dados e interações do sistema para que testes de integração possam ser planejados? Possível erro, inconsistência ou omissão. Há informações suficientes para criar testes automatizados quando aplicável? Possível erro, omissão. Requisitos de proteção e privacidade estão definidos de forma que possam ser validados? Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. Lembrando que na engenharia de software, proteção equivale ao que se chama comumente de segurança. Segurança, na verdade, diz respeito a evitar que erros não intencionais ocorram, enquanto que proteção ela está mais voltada para impedir invasões, que pessoas entrem no sistema sem serem autorizadas. Outra pergunta. A especificação inclui informações sobre os ambientes de teste necessários, que incluem qual hardware, qual software, qual rede são necessários, ferramentas de teste necessárias, possível erro, omissão ou desatualização. Vamos falar agora sobre a perspectiva do gerente de projetos. Assuma que você está lendo os requisitos sob a perspectiva de um gerente de projetos. Você está interessado em garantir que os requisitos são viáveis dentro das restrições do projeto e que não apresentam riscos graves ao cronograma, orçamento ou escopo do software. O escopo determina os objetivos viáveis do software, os objetivos factíveis
dentro de uma visão pragmática, se realmente é capaz de ser desenvolvido. O escopo também serve para determinar quais são os requisitos que realmente fazem parte do software e os quais estão fora das suas fronteiras. Ah, então, o objetivo é identificar qualquer obstáculo que possa impactar o sucesso das entregas dentro dos parâmetros acordados com as partes interessadas. Então, o objetivo do gerente é garantir que ele consegue entregar o software dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos e que o software é funcional e atende o que o cliente pediu. Bom, vamos às instruções. Primeiro, revise os requisitos considerando as restrições de cronograma, orçamento e recursos para o projeto. A recursos vêm software, hardware, equipe, etc. Identifique qualquer risco potencial de mudanças no escopo ou problemas de comunicação entre as equipes que possam prejudicar o andamento do projeto. Avalie se os requisitos foram especificados de forma clara e com critérios mensuráveis, facilitando o monitoramento e controle do desempenho do projeto. Então, o gerente ele tenta descobrir se há riscos relacionados ao projeto. Primeiramente, se é viável desenvolver o software e quais são os riscos relacionados ao desenvolvimento desse software e como ele pode impedir que eles ocorram e se ocorrerem, como ele pode tratar, impedir que esses riscos causem impacto. Ainda falando sobre as instruções, produza uma matriz de riscos para auxiliar a identificar e classificar os riscos associados aos requisitos. Então, deve-se utilizar essa matriz para determinar se esses riscos podem mesmo ocorrer e, caso ocorram, qual seria o impacto desse risco no projeto. Priorize os requisitos de maneira a identificar os requisitos essenciais, desejáveis e opcionais e também os que estão fora do escopo do software. Então, tem que se determinar se os requisitos solicitados realmente fazem parte do escopo do software, realmente devem ser desenvolvidos e também para determinar o mínimo produto viável. Então, se eu consigo isolar os requisitos essenciais, eu sei qual é o mínimo que eu tenho que desenvolver para esse software, caso ah, o cronograma ou o orçamento não sejam suficientes. E vamos às perguntas. Os requisitos são realistas dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos? Se a resposta for não, o possível erro é de planejamento. Há clareza suficiente nos requisitos para evitar retrabalho e mudanças de escopo? Possível erro, ambiguidade ou incompletude. Os requisitos levam em consideração possíveis riscos e contingências? Possível erro, gestão de riscos. Os requisitos são mensuráveis e permitem acompanhar o progresso do projeto? Possível erro, falta de critérios mensuráveis. Os requisitos permitem uma alocação eficaz de recursos humanos e materiais? Possível erro, gestão de recursos. Há requisitos que podem gerar mudanças no escopo do projeto durante a execução? Possível erro, controle de escopo. As dependências entre os requisitos e os diferentes entregáveis estão bem mapeadas? Possível erro, dependência. Os requisitos estão alinhados com os objetivos do projeto e os interesses das partes interessadas? Possível erro, desalinhamento com os objetivos do projeto. Vamos falar agora sobre a perspectiva do mantenedor. Assuma que você está lendo os requisitos sob a perspectiva do mantenedor do sistema, ou seja, quem irá corrigir erros, fazer adaptações ou mesmo evoluir o software. Você está interessado em saber se os requisitos são fáceis de compreender e permitem fácil manutenção e evolução. Concentre-se em garantir que as justificativas para os requisitos estão explicadas, se há dependências entre eles e se há informações suficientes para que o software seja mantido ou evoluído sem contraindicações a um custo e tempo aceitáveis. Contraindicações é quando eu faço uma manutenção numa parte de um software e outros módulos, componentes, classes deixam de funcionar. Estavam funcionando e passam a não funcionar a partir da manutenção. Então, é uma manutenção com contraindicações, uma manutenção basicamente mal feita. Então, eu preciso analisar as dependências entre os diversos componentes, diversas classes, para evitar esse tipo de coisa. Instruções. Baseado nos requisitos, crie diagramas de classes de domínio, de atividades e divisão geral de interação, descrevendo as funcionalidades. Ah,
O diagrama de visão geral de interação, ele ajuda a identificar as dependências entre as várias funcionalidades. As classes de domínio, um diagrama de classe domínio é um diagrama de projeto, é uma extensão do modelo conceitual, onde eu já enfoco o problema. Então, as classes, por exemplo, já contêm métodos. De novo, esses diagramas eles são representados em alto nível, são mais um rascunho do que os diagramas reais, mas eles servem para auxiliar na inspeção. Analise as dependências entre as funcionalidades e, para cada funcionalidade, verifique sua origem e motivação, ou seja, quem pediu, por que pediu, quando pediu, sua compreensibilidade e seu nível de modificabilidade, ou seja, o quão volátil o requisito aparenta ser. Crie uma matriz de rastreabilidade para estabelecer a origem e o impacto da mudança de cada requisito no projeto. É mais fácil a matriz estabelecer a origem, mas é bom, se for possível, determinar o impacto caso o requisito seja modificado. O impacto em termos de quais outros artefatos do projeto deverão ser modificados. Então, artefatos de projeto detalhado, artefatos de teste, artefatos de código, em termos de módulo de código, componentes de código, classes, etc. Então vamos à lista de verificação. Os requisitos são claros o suficiente para que o software seja facilmente compreendido e modificado no futuro? Possível erro, ambiguidade. A especificação prevê baixo acoplamento, ou seja, pouca dependência entre as classes, e alta coesão, ou seja, classes possuindo apenas uma responsabilidade? Possível erro, omissão. É possível rastrear a origem e motivação de cada requisito para garantir que ele ainda é válido, porque os requisitos podem mudar, então a justificativa inicial do requisito pode deixar de ser válida ao longo do tempo. Possível erro, rastreabilidade. Há informações suficientes sobre dependência entre os módulos e ou classes de software para evitar contraindicações de manutenção? Possível erro, omissão. O sistema foi projetado para ser extensível, permitindo a adição de novas funcionalidades? Possível erro, omissão. A arquitetura adotada facilita a manutenção do sistema? Possível erro, omissão ou inconsistência. Lembrando que nem sempre isso é possível, dependendo dos requisitos não funcionais, uma arquitetura ela às vezes precisa sacrificar um pouco a manutenção. Ah, Ainda, requisitos não funcionais como desempenho, confiabilidade ou escalabilidade são realistas e sustentáveis ao longo do tempo? Possível erro, irrealismo. As dependências de software e hardware estão bem documentadas e são facilmente gerenciáveis? Possíveis erros, desatualização ou omissão. Vamos falar agora sobre a perspectiva do regulador. Basicamente, ele tenta determinar se as normas e leis estão sendo cumpridas. Assuma que você está lendo os requisitos da perspectiva de um regulador. Você está interessado em saber se a especificação de requisitos tem boa qualidade e segue todas as leis, normas, diretrizes e padrões necessários. Isso é crucial em áreas que precisam obedecer a requisitos rigorosos de conformidade, como saúde, finanças, segurança e dos quais dependem vidas humanas ou a risco de desastres ambientais. Instruções. Baseado nos requisitos, crie uma lista de padrões, leis, normas, políticas e possíveis outros documentos relevantes que devam ser obedecidos pela especificação de requisitos. Verifique se os padrões e normas estão sendo seguidos corretamente. E vamos à lista de verificação. A especificação segue corretamente o padrão de documentação adotado, cobrindo todos os tópicos relevantes prescritos, como, por exemplo, o padrão de documentação de especificação de requisitos da I3E? Possível erro, falta de padronização. A especificação cumpre com todas as regulamentações e leis aplicáveis à área ou setor? Possível erro, omissão. Os requisitos abordam as necessidades de proteção a dados e privacidade conforme exigido pelas normas? Possíveis erros, informação insuficiente ou ambígua. Há requisitos para garantir que o sistema estará preparado para auditorias de conformidade? Possível erro, omissão. Os requisitos incluem a verificação de padrões de certificação obrigatórios para o setor, quando, por exemplo, a, a empresa quer adotar um CMMI, adotar um padrão de certificação CMMI ou MPSBR. Possível erro, omissão. O sistema leva em consideração a necessidade de manter registros para fins de auditoria? Possível erro, omissão ou incompletude.
E vamos falar sobre a perspectiva do auditor. Na maioria das vezes se trata de auditor externo e ele pode, por exemplo, verificar se os projetos, os processos de desenvolvimento estão de acordo com os programas de maturidade que a empresa busca certificação, como o CMMI, por exemplo. Então, assuma que você está lendo a especificação de requisitos da perspectiva de um auditor. Você deve avaliar a conformidade da especificação com as normas e padrões estabelecidos pela organização, bem como com os critérios exigidos pelos programas de maturidade externos. Garanta que os processos e práticas estejam alinhados com os critérios de controle de qualidade e conformidade estabelecidos pelos programas de maturidade. Instruções. A partir da especificação, compile uma lista de padrões, leis, normas, políticas e regulamentos relevantes que são necessários para a conformidade e certificação dos projetos, dos processos da empresa. Esta lista deve incluir requisitos específicos relacionados a qualquer programa de maturidade que a organização esteja buscando, como, por exemplo, CMMI ou MPS-BR. Verifique se a especificação atende aos critérios de conformidade com o padrão de maturidade. E vamos às perguntas. Os requisitos atendem às normas e padrões estabelecidos pela organização? Possível erro e inconformidade. A especificação segue os critérios exigidos por programas de maturidade externas, como CMBI ou MPSBR? Possível erro e inconformidade. Os requisitos contemplam todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de atuação do software? Possível erro, omissão. A documentação de requisitos inclui referências claras a normas e políticas que precisam ser seguidas? Possível erro, omissão. Há conflitos com as normas e padrões estabelecidos? Possível erro, inconsistência. A especificação fornece informações suficientes sobre como os requisitos serão monitorados e auditados durante o desenvolvimento e a operação do sistema? Possível erro, omissão. A especificação considera todos os aspectos de controle de qualidade e conformidade necessários para a certificação, conforme os programas de maturidade? Possível erro e inconformidade. Os requisitos garantem que todas as práticas e processos estejam documentados de acordo com os padrões exigidos para a certificação? Possível erro e inconformidade. A especificação inclui um plano para revisões e auditorias regulares para garantir a manutenção da conformidade ao longo do ciclo de vida do sistema? Possível erro, omissão. Bom, agora nós vamos falar sobre as vantagens dessa técnica. Só lembrando que, como eu falei, as perspectivas que foram apresentadas, elas não são ah, exaustivas, ou seja, podem-se incluir outras perspectivas ou podem retirar, não é necessário aplicar todas aquelas perspectivas. Isso depende do projeto, depende dos objetivos do software. As perguntas, as listas de verificação que foram apresentadas são sugestões. Como já foi falado, essa técnica é customizável, ou seja, aquelas listas podem ser adaptadas, podem inclusive serem abandonadas e uma outra lista ser criada. Aquelas perguntas elas podem ser adaptadas para cada projeto e para cada artefato que está sendo avaliado. Então, novas perguntas podem ser adicionadas, perguntas antigas podem ser eliminadas ou modificadas. Mas vamos falar sobre as vantagens dessa técnica. Então, como já foi falado, ela fornece uma cobertura abrangente, ela é boa em identificar ambiguidades, ela detecta diversos tipos de erros sob diversas dimensões, sob diversos aspectos, ela aumenta a qualidade do sistema, ela permite uma detecção antecipada de problemas e, portanto, uma mitigação de riscos precoce, ela suporta a colaboração entre as partes interessadas, ela permite uma melhoria contínua e ela permite a adaptabilidade a diferentes projetos, como eu já falei. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vantagens. Com relação à cobertura abrangente, como já foi falado, como são aplicadas várias perspectivas, os artefatos eles são ah, examinados considerando vários pontos de vista, e isso permite uma verificação do artefato de uma maneira muito ampla e abrangente. Então, muitos aspectos que poderiam ser negligenciados se apenas uma perspectiva fosse considerada, ah, são cobertos, e isso reduz a chance que algum erro passe despercebido.
Vamos falar em alguns exemplos. Então, a perspectiva do desenvolvedor, ele assegura que os requisitos sejam tecnicamente viáveis. A perspectiva do usuário verifica a usabilidade, se as funcionalidades realmente atendem às necessidades dos usuários finais. A perspectiva do regulador analisa a conformidade legal. A perspectiva do gerente de projeto determina se o cronograma o cronograma e o orçamento são viáveis para, para o projeto, se é viável desenvolver realmente o software, foca em riscos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vantagem que essa técnica ela detecta erros em várias dimensões, ou seja, sobre diversos aspectos. Então, cada perspectiva ela tende a identificar certos tipos de erros, certos tipos de anomalias ou inconsistências. Então, as perspectivas elas se complementam. Então, várias dimensões são cobertas, então muitos tipos de erros são identificados. Então, as dimensões podem ser funcionalidade, usabilidade, testabilidade, escalabilidade, conformidade, proteção, legalidade, desempenho e outras. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, o desenvolvedor ele pode detectar ambiguidades técnicas, um testador pode encontrar lacunas relacionadas à testabilidade das funcionalidades, um regulador aponta problemas de conformidade regulatória, um projetista identifica problemas relativos à arquitetura ou à modularidade, ou interface entre os componentes do software, ou a incapacidade de projetar, de fazer um projeto relacionado a uma determinada funcionalidade. Um auditor ele verifica a adesão a programas de maturidade. Um gerente de projeto identifica riscos relacionados a prazo, custo e alocação de recursos, entre outros ah, possíveis erros. Uma outra vantagem é que existe um aumento da qualidade do sistema. Então, as várias perspectivas garantem uma análise ampla e detalhada dos requisitos. Então, existe uma maior qualidade no documento de especificações e requisitos, o que provavelmente levará a um bom projeto, um bom conjunto de testes, a uma boa codificação. Então, da perspectiva do auditor, se garante a qualidade dos processos. Da perspectiva do desenvolvedor, se garante que o sistema seja escalável. A perspectiva do regulador garante a conformidade com normas, a perspectiva do gerente de projeto assegura que o sistema atenda aos prazos e orçamentos planejados, entre outras possibilidades. Com relação à vantagem de detecção antecipada de problemas e mitigação de riscos. Então, como existem múltiplas perspectivas, então problemas potenciais, como por exemplo ambiguidades, inviabilidades, inconsistências, elas são identificadas cedo durante o desenvolvimento do software, e isso permite que riscos para o projeto eles sejam identificados precocemente, ou seja, no início, e então é possível determinar se realmente eles podem ocorrer e criar planos de contingência para evitar que ocorram, ou pelo menos que a ocorrência cause pouco impacto. Ah, então, por exemplo, o usuário pode identificar problemas de usabilidade ou que as funcionalidades não atendem realmente às suas necessidades. O gerente de projeto identifica riscos operacionais, de orçamento ou de cronograma. O testador pode identificar inconsistências que poderiam ser problemáticas para a produção de casos de teste. O auditor, ele destaca lacunas, falhas de conformidade. O desenvolvedor identifica desafios técnicos e requisitos complexos, entre outras possibilidades. Com relação ao suporte e à colaboração entre as partes interessadas. Bom, essa técnica ela facilita a comunicação entre as partes interessadas, uma vez que, embora cada grupo ou cada inspetor individual revise os requisitos, levando em consideração as suas próprias perspectivas ou responsabilidades, depois da inspeção eles trocam informações e falam sobre que tipos de erros eles encontraram, que tipos de deficiência eles identificaram no artefato. Com relação à melhoria contínua, no momento que se aplicam diferentes perspectivas, isso permite que a equipe identifique áreas a serem ajustadas, então os artefatos eles vão ser constantemente melhorados. Os novos artefatos de especificações e requisitos, por exemplo, sofrerão melhorias contínuas considerando as inspeções que foram realizadas. Então, por exemplo, o auditor ele sugere melhorias no controle, nos controles de qualidade,
o gerente de projeto propõe otimizações no cronograma e alocação de recursos, o mantenedor propõe melhor modularidade, o regulador sugere maior alinhamento com as regulamentações, entre outras, entre outras possíveis sugestões. Com relação à adaptabilidade a diferentes projetos, como já foi falado, essa técnica é bastante customizável, então ela pode ser adaptável facilmente a projetos diferentes, com objetivos diferentes. Então, nem todas as perspectivas precisam ser aplicadas, ou novas perspectivas podem ser sugeridas. As perguntas não precisam ser feitas do jeito que foram sugeridas, novas perguntas ou novas listas de verificação podem ser produzidas. Então, as perspectivas elas podem ser adaptadas de acordo com o projeto, as perspectivas e as listas de verificação. Então, por exemplo, na área de saúde, um regulador seria uma perspectiva bastante adequada, porque ele pode verificar se os requisitos estão em conformidade com as normas sanitárias e de proteção de dados sensíveis. Já em um projeto financeiro, a perspectiva de um auditor é bastante importante, porque ele pode garantir que os requisitos atendam aos padrões de segurança e de conformidade. Ah, no caso de sistemas críticos de segurança, então a perspectiva do projetista, ela pode garantir que os requisitos consideram as melhores práticas de arquitetura, levando em consideração que haja alta disponibilidade e integridade do sistema. Se o objetivo é desenvolver um software para dispositivos móveis, então a perspectiva do desenvolvedor pode revisar se os requisitos realmente são adequados para garantir bom desempenho e experiência do usuário nas diversas plataformas e condições de uso. Isso são exemplos. Então, para cada tipo de projeto, determinadas perspectivas podem ser selecionadas e adaptadas, o mesmo valendo para as listas de verificação. Inclusive, novas perspectivas e novas listas de verificação podem ser criadas. Agora nós vamos falar também sobre as desvantagens dessa técnica. As desvantagens principais são complexidade, custo elevado, sobrecarga de trabalho, demanda por expertise diversificada, tempo de execução prolongado e possível redundância na descoberta de anomalias. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Com relação à complexidade, bom, como já foi visto, a técnica exige que o artefato seja analisado sobre diversas perspectivas, no mínimo três. Então, isso pode tornar o processo de verificação mais complexo, pode exigir um esforço adicional para que seja compreendido ou que seja abordado cada ponto de vista, e também, obviamente, isso impacta no tempo e no custo para a inspeção. Bom, com relação ao custo elevado, está associado à complexidade. Então, como vocês perceberam, a cada perspectiva faz uma análise detalhada dos erros, levando em consideração dos erros não, do artefato, considerando os seus objetivos da perspectiva. Bom, e como são várias perspectivas, isso torna, muitas vezes, o processo caro, principalmente levando em consideração que é preciso selecionar pessoal com conhecimento para revisar os requisitos sobre diferentes aspectos. Então, não é uma técnica barata. Sobrecarga de trabalho. Às vezes, quando a equipe de inspeção é pequena, muitos inspetores têm que aplicar a técnica diversas vezes, utilizando perspectivas diferentes. Então, isso pode levar à fatiga da equipe e aumentar as chances de erros humanos, ou seja, que erros não sejam identificados. Com relação à demanda por expertise diversificada, como é necessário aplicar várias técnicas, várias perspectivas, e cada perspectiva exige conhecimentos diferentes, então a equipe tem que ser formada por profissionais com esses conhecimentos. Então, isso inclui conhecimentos técnicos, conhecimentos regulatórios, conhecimentos de usabilidade, etc. Então, se eu não conseguir pessoas com conhecimento especializado para as perspectivas que eu preciso analisar o documento, então a qualidade da análise pode ser prejudicada. Tempo de execução prolongado. Bom, são muitas perspectivas e as perspectivas elas fazem uma análise profunda, então isso pode impactar no cronograma do projeto. Então, quando o cronograma ele é
muito rígido ou ele é muito pequeno, ele não tem um prazo, o prazo é curto, então essa técnica pode não ser adequada. O impacto no cronograma pode ser, forte e pode ser, proibitivo para situações em que o cronograma é muito restrito. Possível redundância na descoberta de anomalias, isso já foi falado, vocês podem ter percebido que, várias perguntas em perspectivas diferentes apresentavam algumas semelhanças, então, eventualmente pode haver redundância na descoberta de erros, de anomalias, de problemas, então, 2 ou mais perspectivas podem encontrar o mesmo erro, então, algumas perguntas elas podem se repetir, podem se sobrepor, podem ser parecidas em diversas perspectivas, e isso pode produzir resultados redundantes e, por consequência, desperdício de tempo e recursos. Bom, agora vamos falar. Quando se deve usar a técnica de leitura baseada em perspectiva? Bom, como já foi visto, essa é uma técnica muito poderosa, uma técnica abrangente, uma técnica ampla, que analisa o documento considerando várias perspectivas, vários aspectos, então ela encontra muitos erros, porém, ela é cara, ela é demorada e exige muitos recursos em termos de pessoas com conhecimentos diferentes. Então, ela é mais adequada em situações em que ah, o projeto ele tem uma complexidade maior, tem um conjunto de riscos associados a ele, que justificam esse esforço, esse investimento para garantir a qualidade dos requisitos. Então, por exemplo, essa técnica deve ser aplicada em projetos críticos ou de alta complexidade, como, por exemplo, sistemas dos quais dependem vidas humanas. Então, sistemas de controle de aeroportos, sistemas de controle hospitalar, sistemas que envolvem equipamentos sensíveis, por exemplo, até sistema ou equipamentos que possam servir para operações ou que possam causar acidentes. Sistemas para controle de usinas hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares, sistemas financeiros, sistemas que são altamente dependentes de proteção contra invasões, sistemas com alto nível de exigência em desempenho, confiabilidade, escalabilidade, sistemas militares ou que impactem na segurança nacional. Outras situações: projetos com múltiplas partes interessadas, quando se trata de sistemas integrados que vão ser utilizados por grandes corporações ou plataformas que envolvam uma grande quantidade de setores de um governo ou de organização, projetos regulados por normas estritas, então softwares para setores como o da saúde, como setores financeiros ou como o setor militar, como já foi falado, em que os requisitos eles precisam ser rigorosos em termos de estarem de acordo com padrões. Também, em projetos de maturidade alta, para empresas que buscam certificação ou que estão no nível 13 e desejam subir num modelo de maturidade como CMMI ou MPS-BR. Então essa técnica é útil para garantir que processos e requisitos eles sejam bem documentados, que eles possam ser auditáveis, que estejam em conformidade com os padrões de qualidade exigidos para certificação, por exemplo. E também projetos com elevadas exigências de qualidade, que na verdade também corresponde aos outros exemplos. Mas então softwares que exigem um nível elevado de robustez, escalabilidade e desempenho, como por exemplo, aplicações bancárias, que levam em consideração também a questão de proteção, plataformas de comércio eletrônico de grande escala, que também tem bastante dependência de proteção e confiabilidade, ou sistemas de telecomunicações, entre outros exemplos. Então, nós terminamos mais essa técnica de leitura. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula útil. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.